Olá, vamos continuar com o estudo de NOx? É isso aí. Bom, dando continuação, já que vocês já sabem o que é o NOx, o que é o número de oxidação, agora a gente tem que evoluir um pouquinho. Agora a gente tem que entender como que funciona esse NOx. Como que cada elemento dentro de uma molécula ganha ou perde elétrons? Como é que ele fica com carga positiva ou fica com carga negativa? Isso ocorre devido às reações de oxirredução. Mas o que são reações de oxirredução? São reações onde de um lado está ocorrendo uma oxidação e de outro lado está ocorrendo uma redução. Mas o que é oxidar? Oxidar, vocês estão vendo aí na imagem, uma coisa bem comum. Ó. Olha aqui, ó, o ferro enferrujando. Isso aqui é uma oxidação, certo? É um processo, um fenômeno chamado oxidação. Aqui eu tenho uma lâmina de zinco colocada numa solução aquosa de sulfato de cobre. O cobre vai se depositar sobre o zinco e aqui no sulfato vai começar a ficar um pouquinho de zinco também. Então vai ocorrer uma troca. Você pode perceber que com o tempo ocorre uma reação. E essas reações são chamadas de oxirredução. Por quê? Porque alguém está perdendo elétrons e alguém está ganhando elétrons. Então vamos entender muito bem isso daí para a gente não ter dúvida nenhuma. Olha só. Definição. Oxirredução é uma transformação onde ocorre transferência de elétrons, ou seja, o elétron sai de uma substância e vai para outra, certo? Então, a oxirredução é uma reação que ocorre em duas etapas. Alguém perde, então alguém ganha. Quem está perdendo está oxidando. Olha aqui, ó, oxidação perde elétrons. E redução é alguém que está recebendo, está ganhando elétrons. Portanto, se a substância está oxidando, ela está perdendo elétrons. Se ela está perdendo, o NOx aumenta. Então, o número de oxidação aumenta se ela está perdendo elétrons, certo? Agora, se por acaso ele está ganhando elétrons, ele está recebendo elétrons, o NOx diminui. Por que que o NOx aumenta? É simples. Se você perdeu uma coisa negativa, você vai ficar mais positivo, não é mesmo? Se você ganhou uma coisa negativa, você vai ficar mais negativo. Então, o seu NOx diminui, certo? Então, tem que tomar muito cuidado. Quem perde elétrons, oxida. Quem ganha elétrons, reduz, certo? Se perdeu elétrons, o NOx aumentou. Se ganhou elétrons, o NOx diminuiu. Como que a gente faz para lembrar isso? É simples. É só a gente fazer um trocadilho. Se oxidou, o NOx aumentou. Se reduziu, o NOx diminuiu. Então é só você pensar assim: oxidou, aumentou. Reduziu, diminuiu. Não tem como errar, certo? E aí você pode chamar a reação de oxirredução ou óxido-redução. Geralmente, o mais comum é chamar de oxirredução, mas também podemos chamar de óxido-redução. E tem uma coisa importante. Uma substância só vai perder elétrons se alguém obrigar ela a perder. E uma outra só vai receber elétrons se alguém obrigar ela a receber elétrons. Então, fica um empurra-empurra, certo? Então, por exemplo, aquele que está oxidando está obrigando o outro a reduzir, certo? E aquele que está reduzindo está obrigando o outro a oxidar. Nesse momento, o que a gente percebe? A gente percebe que o agente oxidante é aquele que está sofrendo redução. Por quê? Porque ele obriga o outro a oxidar. O agente, no caso, é aquele que faz com que o outro oxide. No caso, o agente redutor faz com que o outro reduza, porque ele está oxidando. É desse jeito que funciona, é assim que nós temos que pensar. Aqui embaixo a gente tem um exemplo prático do que está acontecendo. Olha só, o sódio está virando íon sódio. Significa que substância simples tem NOx zero, certo? Se ele virou um íon positivo, aumentou. Se aumentou, oxidou.
Se ele oxidou, é porque ele perdeu elétrons. Percebam que ele perdeu elétrons, os elétrons aparecem depois da flechinha. Porque sempre que você está perdendo elétrons, os elétrons vão aparecer depois da flechinha, certo? Então, o sódio, se ele está sofrendo oxidação, é porque ele é o agente redutor. Agora vamos olhar o cálcio. O cálcio ele era um íon 2+, e virou cálcio metálico, certo? Então, se era 2+, o íon dele era 2 positivo. E se virou substância simples, o seu NOx virou 0. Então, de 2 para 0, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Então, se ele reduziu, ele está o quê? Ganhando elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele está com os elétrons antes. Então, se ele reduziu, ele é o agente oxidante, porque ele obriga o sódio a oxidar. Entendido? É desse jeito que a gente tem que pensar, porque senão a gente se perde. Então, é um pouco confuso? É, mas a gente não pode se perder. Olha aqui. Aqui nós temos um outro exemplo que a gente vai fazer junto. Vamos pensar no ferro. Olha só. O ferro era 3+, virou ferro metálico. Então, o que aconteceu com ele? De 3 foi para 0. Concorda comigo? Então, ele aumentou ou diminuiu? Se de 3 foi para 0, ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Se ele reduziu, o que acontece com os elétrons? Os elétrons vão ser antes ou vão ser depois? Se ele está reduzindo, ele está ganhando elétrons. Então, os elétrons vão ser antes, certo? E ele é o agente oxidante ou agente redutor? Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Vamos ver? Olha lá. Tá vendo? Olha só, de 3 foi para 0. Ocorreu uma diminuição, portanto, reduziu, certo? O 3 está antes porque ele ganhou e ele é o agente oxidante porque ele reduziu. Vamos pensar no enxofre. Olha só. O enxofre é 2-, certo? Então, o que vai acontecer com o enxofre? Estava com 2- e virou 0, não é mesmo? Então, de 2- foi para 0. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se aumentou, oxidou. E agora, como é que a gente vai colocar os elétrons? Ó, percebam que agora o S ele é um não metal, então ele é menos. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Olha só, ele é um não metal, certo? Então, o que vai acontecer com ele? Ele está ganhando ou está perdendo elétrons? Ele está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, os elétrons vão para o final. Olha aqui, certo? Então, o que aconteceu? Se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor, certo? Vamos fazer o magnésio agora. Magnésio era quanto? Isso, era 0. Virou 2+. Então, de 0 foi para 2+. Ocorreu o quê? O aumento ou a diminuição? Se aumentou, oxidou, não é mesmo? Então, ocorreu um aumento e é uma oxidação. Como é que eu vou colocar os elétrons? Então, eu vou colocar Mg, certo? Ele está fazendo o que mesmo? Oxidando. Se ele está oxidando, ele está perdendo. Então, coloco a flechinha, Mg2+, mais 2 elétrons menos, certo? E óbvio, se ele está oxidando, ele é o agente redutor. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? O que tem que tomar cuidado é nessa parte aqui. Ó. Se está perdendo elétrons, é sempre no final. Se está ganhando elétrons, é sempre antes da flechinha. E sempre a quantidade de elétrons tem que ser equivalente ao número que você tem. O ferro não era 3+, então ele perdeu 3 elétrons. Ele ganhou 3 elétrons. O S não era 2-, então o que aconteceu? Ele perdeu 2 elétrons. O magnésio não era 2+, então o que ele fez? Ele perdeu 2 elétrons. Então a quantidade de elétrons é a mesma que está aqui no íon, certo? E para terminar, a prata. Fala para mim, o que era? 1+, foi para quanto? Para 0. Se 1+ foi para 0, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Se reduziu, vai ganhar ou perder elétrons? Se reduziu, ganha elétrons. Então é antes da setinha, certo? E se ele está reduzindo, ele é o agente oxidante. Olha só que bonitinho. Não tem erro. É só pensar desse jeito. Tá certo? Vamos ver agora nas equações? Olha só.
Aqui eu tenho uma equação. Dá uma olhadinha aqui, ó. Alumínio mais ferro 2+, se transformando em alumínio 3+, mais ferro, certo? Então, olha só, vamos considerar as espécies iguais. Eu vou relacionar alumínio com alumínio e ferro com ferro, certo? O alumínio eu sei que é 0, porque é substância simples. O íon de ferro, eu sei que o NOx é exatamente igual, né? Se é 2+, vira 2. O alumínio 3+, tem NOx 3 positivo e o ferro metálico tem NOx 0. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai igualar. Então, do alumínio, eu vou para o outro alumínio depois de setinha. Então, olha só, de 0 foi para 3, aumentou. Se aumentou, oxidou. Aí eu tenho o ferro 2+, e o ferro, que aqui é uma substância simples. Então, de 2+ foi para 0. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Então, o que a gente pode concluir? Que, no caso, o Fe2+, ele está sofrendo redução, então ele é o agente oxidante, porque ele obriga o outro a oxidar. E o alumínio, ele está sofrendo oxidação, então ele é o agente redutor, porque ele está obrigando o outro a reduzir, certo? É desse jeito que nós temos que pensar, tá? Aqui nós temos dois processos semelhantes, que a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Olha só, zinco 2+, H+, e H2. Todo mundo sabe que o zinco, metal, então NOx 0, íon H+ é 1 positivo, zinco 2+ tem íon 2 positivo e gás hidrogênio, substância pura, substância simples, NOx 0. Então o zinco de 0 para 2 positivo, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se aumentou, oxidou. Se oxidou, ele é o agente redutor. Hidrogênio, de 1 foi para 0, então diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Se reduziu, ele é o agente oxidante, certo? Olha só, vamos dar uma olhadinha, ó. Tá vendo aqui? Exatamente do jeito que a gente pensou, tá? Agora o de baixo. O de baixo, mesmo raciocínio, certo? Cobre, metálico, NOx, quanto que é mesmo? 0. Alumínio, 1+, NOx, 1 positivo. Cobre, 2+, o NOx, 2 positivo. E prata, substância simples, NOx 0. O que vai acontecer? Cobre, 0 para 2+, aumentou. Se aumentou, oxidou. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. A prata, 1 foi para 0, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Se reduziu, é o quê? Agente oxidante. Olha lá, tá vendo? Não tem como errar. Espero que agora vocês tenham entendido direitinho, certo?